Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Esperando aqui. É, Meu nome é Juliane, boa noite. É, eu, a gente está falando aqui, hoje a nossa conversa vai ser sobre o Instituto As Pensadoras, né? Eu sou do grupo Filósofas da Rede e nós somos um grupo de mulheres, né, que estamos tentando estabelecer esses diálogos filosóficos em alguma medida nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse momento de quarentena e pandemia. E hoje eu vou conversar com a professora Rita Machado, esperando a professora Rita Machado chegar para a gente começar essa conversa. A professora, ela foi uma das fundadoras do Instituto As Pensadoras, né, que é um instituto recente também. Ela vai falar um pouco sobre isso. E chegou. Professora Rita, você pode dar um alô para eu conseguir te convidar para a live? Estou ansiosa. Acho que vai ser uma conversa interessante. Se você puder comentar alguma coisa, um emoji, professora, seria ótimo. Aguardando. E vamos lá, né? Eu acho que a gente está vivendo um período que está tendo muita discussão sobre filosofia feminista, sobre essas críticas a uma epistemologia mais... não sei como escrever e... Bem, a professora vai falar melhor e... Olá, professora! Eu acho que travou, né, Juliane? Olá, eu estou ouvindo você agora. Eu não estava É, ouvindo antes. mas a minha imagem tá travada, né? Sim, essa imagem está travada. Será que você Pois é. consegue acessar pelo 4G, que nem eu tinha falado? Ou se é melhor? Sim, eu estou no 4G. Tá, Eu. Vamos ver, vamos tentar. Peraí. sim. O que a Esses, gente faz? Eu saio e entro novamente? eu acho que a gente pode fazer assim. Você sai da live e aí você entra de novo, a gente vê se funciona. Esses problemas técnicos são normais, né? Faz parte. Eu Sim. acho que a gente vai conseguir contornar, enfim, e a professora saiu. Mas acho que vale. Quem está chegando agora, boa noite. Acho que vale assistir o que a professora Rita tem a dizer, né? Vamos esperar que ela tentar. Ela saiu, porque ela teve um probleminha técnico, a imagem dela estava congelando. Vamos torcer para tudo dar certo aqui. Sim. Bom, eu estava falando antes que eu sou Juliane, estou aqui fazendo parte do grupo Filósofas na Rede, né? Que é um grupo de pessoas, de mulheres ligadas à filosofia, que está tentando estabelecer essas conversas, né, tipo, filosóficas nesse tempo, dessa era das lives aí. É, então, aguardando ainda um pouquinho as amigas comentando. A Karina, a Carmel, boa noite, gente. Aguardando um pouquinho a professora Rita voltar, né? A gente vai conversar sobre os tutores pensadores, como eu falei, e sobre esse projeto, né, que partiu de um anseio de realmente desmontar essa lógica patriarcal, digamos assim, dentro da universidade, né? Ai, espero que ela volte e que tudo funcione certinho. Se vocês tiverem perguntas para colocar também sobre o Instituto, ou perguntas mais filosóficas mesmo sobre epistemologia feminista, eu peço que vocês comentem. A gente vai compilando essas perguntas e aí no final a gente consegue responder no final, no meio, a gente vai costurando a nossa conversa com as perguntas de vocês. Então, aguardando, aguardando. É um exercício de paciência também, esses momentos. Bem, deixa eu ver com a professora aqui no WhatsApp. Eu peço para quando chegar, vai chegar o arroba Pensadoras Oficial para dar um alô. E é legal também pedindo para vocês já irem seguindo. Também, tá aí. Para ir seguindo a página também do As Pensadoras Oficial, quem não segue ainda, porque lá tem toda a programação do curso. Oi, professora, eu tô te ouvindo. Oi. Pois é, mas a minha imagem tá travada, travada, né?
Não tá aparecendo nenhuma imagem aqui ainda, mas tá aparecendo para mim conectando. Então pode ser que entre. A gente pode tanto esperar, né? Estão pedindo indicação de autoras. No nosso perfil a gente tem algumas citações com algumas indicações. No perfil As Pensadoras Oficiais também tem lá as pensadoras que elas estão trabalhando. Então Sim. dá para responder. Vocês estão vendo a professora Rita, gente? Ou vocês só estão me vendo? Eu acho, eu não me vejo. Eu te vejo super bem, mas não me vejo. Tô Tá. travada. Vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui, você não sai da live e você solicita para entrar, tudo bem? Ou você sai, volta e solicita para entrar. Pode ser? Vai Tá aparecer uma bem. caixinha e aí você clica e solicita. Só ver a Ju. Estamos tendo esse probleminha. A gente tem algumas opções, na verdade. A gente pode fazer a conversa com essa imagem como se fosse um podcast. Eu não acho ideal. Eu acho ideal a gente tentar de novo resolver esses probleminhas de conexão que fazem parte, né? Bem, enfim, então, só para responder de novo a pergunta, que quem fez foi ao Centro Mandalas. Essa pergunta tem no nosso perfil, no Filósofos na Rede, algumas indicações, a gente sempre posta citações, e aí tem o nome da autora, tem a referência bibliográfica ali certinho, e no perfil As Pensadoras Oficial, nós também temos, elas também têm, na verdade, algumas indicações das autoras que elas estão trabalhando no curso, enfim. Ju, Liane, Oi, olá. acho que a minha imagem tá péssima, né? Tá travada. Na verdade, a sua imagem não tá nem entrando, tá entrando só o seu áudio. Pois é. Você tentou reiniciar o celular, talvez? Tentei já reiniciar, mas eu acho que é problema na internet. E as duas internets estão ruins, eu acho, porque a 4G não conectou e a Uhum. internet aqui de casa também não, pelo jeito. Se você entrar pela sua internet e ficar bem perto do modem, talvez melhore. A gente pode. Esse horário também é um horário que tem um É pouco de bem tráfego. difícil, né? É bem difícil. Eu não sei o que você sugere fazer, assim, se a gente. Sim. se a Pois é, vamos gente- tentar, vamos fazer o seguinte, vamos tentar só mais uma vez. E aí, se a Uhum. gente. Agora caiu o áudio também, eu não ouvi o que ela falou. Bom, vai rolar, né, Fé? Fé que vai rolar, porque é uma conversa importante, então vamos, sei lá, fazer o que dá pra fazer também caiu tudo, caiu tudo. Eu tô ainda, né? Imagino. Tô aqui falando como se tivesse. É uma coisa estranha se a gente for pensar também esses momentos, né? Que as coisas caem. Mas não desistam, fiquem comigo, porque vai acontecer, enfim, e vai ser interessante, eu espero. Eu estava muito ansiosa para conversar com a professora Rita para ouvir ela falando sobre essa criação desse instituto. Marcar para mais tarde, não sei, eu vou sugerir isso também, mas eu acho que mais tarde também não vai melhorar. Será que eu fecho e abro? A Marilena tá falando para fechar e abrir. Era nas duas páginas. A Tamires falou que estava achando que era na página das pensadoras, é nas duas páginas, na verdade. Quando ela entra, aparecem as duas páginas ao mesmo tempo, mas ela está tendo essa dificuldade de conexão. Então a gente vai tentar fazer agora, como a Roberta sugeriu, talvez a gente tentar mais tarde. Eu acho que é melhor a gente tentar agora, né, que é o horário que a gente tinha marcado, e se realmente der ruim, a gente adia, vê aí uma outra possibilidade, né? Eu tô. Então, Roberta, eu falei para ela entrar no 4G. Eu tô no 4G também. Inclusive tem que. Ih, meu Deus. Acho que deu ruim aqui. É, a melhor da TI é ligar e desligar. Porque é o que a gente sabe fazer, na verdade, né? Pelo menos eu sou. Normalmente, quando as coisas dão errado, eu ligo e desligo. Bom, enfim. Só para repetir, né, mais uma vez, para quem chegou agora, eu sou Juliane, do Filósofos na Rede, que é uma página que vocês devem estar aqui, vocês devem ter visto, é uma página que a gente está pretendendo organizar essas lives, essas conversas, tentar colocar mais filosofia feminista, filosofia produzida por mulheres, mais do que filosofia feminista,
na internet, nas redes, né, sociais, e aí a gente sempre tem convidado mulheres para conversar, mulheres de diversas áreas, mas minimamente ligada à filosofia, ou pelo menos algum tipo de... Tem delimitação dessa fronteira também, né? Algum tipo de questão filosófica, e aí a gente conversa. E hoje a gente vai conversar com a professora Rita Machado, que está organizando o curso e fundando o Instituto As Pensadoras, mas ela está com problemas de conexão, então nós estamos nesse momento aí de problemas técnicos, tentando ver o que a gente faz, né? Eu sugiro mais uma vez que vocês enviem questões, enviem perguntas e, e pode ser tanto pela caixinha de perguntas que tem aqui, né? Se vocês olharem do lado do comentário, tem um ponto de interrogação. Ali as perguntas ficam salvas e é mais fácil depois também para a gente ir fazendo esse diálogo, né, com quem está assistindo. Boa noite, Fátima. As pessoas estão dando boa noite. Estamos aguardando a professora Rita, né? Eu não sei o que ela fez. Chegou. Vamos. Ups. Eu fiz uma coisa aqui com a minha câmera. Voltei. Alguém está vendo algo ainda? Ela saiu? Então, ela na verdade está com dificuldade de conectar. Agora foi. Estou te vendo. Conectei, mas não conectei imagem, né? Então, eu tô vendo a sua imagem, tá com uma bolinha rodando, então eu acho que a gente pode começar a conversa sim. Assim, e vamos Também torcer penso. para Que a internet volte. funcionar. Sim. Tá Professora, bem. muito obrigada por topar conversar com a gente, assim, muito obrigada, feriado à noite. E, enfim, você tá me ouvindo bem? Te escutando, pode falar. Sim, não, eu queria agradecer mesmo você topar essa conversa com a gente. Bom, as pessoas estão falando que a imagem está travada e o áudio está bom, então eu acho que a gente pode começar assim. A gente pode fazer pelo rádio Filósofas na Rede. Né? Sim, podcast, rádio. Isso, talvez a ideia do podcast fica legal, porque, enfim, no interior do Amazonas, eu sou, enfim, professora no Amazonas, nós usamos muito a rádio, né, para poder fazer comunicação com as comunidades. Então, eu até acho interessante, assim, fazer essa conversa via voz apenas, né, porque a gente está numa era tanto das imagens, né? Enfim, de lives e às vezes a gente pouco presta atenção no que as pessoas realmente estão falando, né? Sim, mas enfim, sim. Vamos lá. Eu também super agradeço vocês pelo convite. Eu queria dizer que eu sou fã de vocês, porque essa Filósofas na Rede tem muito a ver comigo, né? Porque eu realmente faço filosofia na rede lá no Amazonas. Sim, perfeito. Obrigada pelo elogio. E eu queria pedir para você, então, se apresentar um pouco, professora, falar um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica dentro da filosofia e dizer para a gente como você chegou em questões ligadas às epistemologias feministas, né? Se de um ponto de vista de vivência ou de pesquisa. E aí, se é que a gente consegue separar também essas duas coisas de uma maneira muito, muito radical, né? E aí eu queria pedir para você responder uma perguntinha incluída nessa sua breve apresentação, de quantas mulheres filósofas você leu quando você começou a sua trajetória na filosofia e o que você acha que mudou um pouquinho de lá para cá. A professora ouviu? Tá ouvindo certinho. Ouvi. Então, eu sou Rita de Cássia Fraga Machado, mas me conhecem como Rita Machado. A minha história com a filosofia tem quase o mesmo tempo que a minha história com o feminismo. Porque quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu já era feminista, né? Então, assim, essas duas questões, elas se cruzam, né? E vão criando uma relação de amizade eterna, digamos assim. Então, quando eu entrei para a faculdade de filosofia, eu tinha 18 anos. E eu já tinha lido um primeiro texto, né, de feminismo, e também já tinha lido um texto sobre filosofia, não sabia muito, né, se eu andava por ali ou não, mas fui me apaixonando pela filosofia, porque eu penso que eu tive um pouco mais de sorte que algumas colegas da minha geração, porque no meu curso de filosofia eu tive 2 mulheres professoras, né?
Sim. Então, isso fez com que eu não acreditasse nos meus professores de ética que a filosofia era coisa para homem, né? Então, essa história, né, com a filosofia vem desde aí. Então, eu gosto sempre de dizer que a minha vida tem 3 fases, né? Tem a Rita estudante de filosofia, bastante agoniada com as questões do seu tempo, né? Porque quando eu estudei em filosofia em 2001, era um outro momento, né? Não sei se, enfim, não vamos fazer uma análise do momento, mas é isso. Depois, quando eu me torno professora de filosofia, é um outro momento, né? Já tenho questões mais... Eu já sei o que eu quero, digamos assim, né? Na filosofia. E o que eu quero na filosofia é não reproduzir o cânone, né? Machista, patriarcal, né? E depois um terceiro momento, quando eu já vou ingressar com pesquisas mais no campo da epistemologia feminista, né? E também com questões que estão no meu tempo histórico, né? Enfim, então eu sempre gosto de dizer que eu tenho 3 fases, né? Nessa minha trajetória com a filosofia. E aí, como eu entendo que a consciência é algo que se forma no processo, né? Se forma e se amplia no processo, as minhas questões filosóficas e feministas foram amadurecendo também no processo, né? Então, eu decido escrever uma tese sobre mulheres, né? Tive vários problemas com isso, com essa questão, mas não do ponto de vista da Problemas relacionados à questão do a cânone. epistemologia machista, exato, a epistemologia machista, do ponto de eu escutar assim, puxa, mas tu só lê mulheres? Né? Essas são as poucas piadas que nós escutamos. E como a gente está numa condição ali, digamos, de que a gente precisa ouvir essas piadas, né? Porque para as mulheres na academia a gente não tem... Sempre a gente precisa escolher, né? Nunca querem, de fato, nos ouvir, né? Essa é a realidade. Interessante porque... Desculpa te interromper, mas interessante porque o mesmo questionamento não é feito para os homens, né? Não, Os homens não, só claro leem que não. homens, enfim, em Não. geral, né? E uma questão também muito séria, assim, do ponto de vista da universidade, é que eu fui mãe também, né? E filósofa não podia ser mãe, né? E pesquisadora não pode ser mãe. Então, a maternidade é uma questão também que me veio muito forte, né? Durante a minha formação, porque eu fui mãe e isso sempre me foi questionado, né? Mas e agora? O que você vai fazer? Eu disse, olha, vou escrever a minha tese, né? Tem alguma outra opção? Eu sempre questionava os meus colegas, assim, quando eles me faziam esse tipo de perguntas bastante violentas, né? Eu sempre dizia assim, vocês acreditam que existe alguma relação entre o nosso intelecto, o intelecto das mulheres e o nosso útero? Né? Porque se existe, eu queria que vocês me explicassem isso, né? Porque eu não vejo nenhuma relação. Então, isso tudo vai se misturando na minha formação e nas minhas escolhas teóricas. Porque as minhas escolhas teóricas têm a ver com as minhas opções políticas também. Né? Então, E eu não sempre vejo tem, né? Não isso são só as suas escolhas teóricas. As escolhas teóricas, exato. elas sempre estão conectadas a problemas políticos, né? Concordo. Essa questão muito violenta, essa questão que você apontou sobre a maternidade ou maternagem, a gente tem a gente fez algumas conversas aqui com mulheres que são mães, eu não sou mãe, mas com mulheres que são mães falando sobre isso, né? Sobre maternagem em academia, maternagem em filosofia e bizarro, né? Como o patriarcado ainda acha que pode mandar no nosso útero, enfim, de novo. Por isso que as pensadoras, elas nascem com esse desejo, né, de romper com esse cânone, né, com essas questões, né, colocadas pelo patriarcado filosófico. E as pensadoras é um golpe, sim, ao patriarcado filosófico. Eu penso que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai avançar muito, né, do ponto de vista
da construção de uma epistemologia feminista no Brasil, né? Enfim, na Sim. área. Mas eu Sim, queria eu queria também voltar à inclusive. ideia Ah, de que, desculpa. só voltar um pouquinho à ideia de que não existe nenhuma teoria neutra, não existe, Sim. não existe nenhum conhecimento neutro. O Kant, quando dizia que as mulheres só servem para embelezar o mundo, né? Porque eu tive um trabalho de pesquisar o que os filósofos, alguns filósofos, porque eu não consegui ter estômago para todos, alguns Uhum. filósofos pensam sobre as mulheres. Então é isso, né? Ele dizia que para as mulheres servem o embelezamento do mundo na sua essência, né? E é Então, e impressionante esse quando você. embelezamento da forma mesmo, do estereótipo, enfim, né? Sim, e ele escreve um pouco nessa direção, acho que no segundo ou terceiro parágrafo da resposta à pergunta o que é esclarecimento. Ele coloca as mulheres nessa caixinha belo Exato. sexo. É bizarro. É. É, eu queria pedir um pouco, então, você já começou a falar sobre as pensadoras, né? Para você contar um pouco sobre a criação do curso As Pensadoras, que nome sensacional, do curso do Instituto, né? E me dizer como surgiu a ideia, quantos cursistas vocês têm atualmente, e como foi organizar um curso dessa proporção nesse momento, se isso já estava pensado antes. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa trajetória da criação do Instituto, da criação do curso, né? Você está ouvindo? Então, Juliane, eu gosto as pensadoras virou um instituto, né? E aí eu acho que quando eu for falar vou falar, à medida que eu vou falando, vocês vão entendendo porque que virou um instituto, né? Eu sempre tive problema com a teoria Uhum. patriarcal, né? Quando eu lia, principalmente nas disciplinas de ética, olha que ironia, né? O que os filósofos pensavam sobre as mulheres e trazer isso como questões para a sala e aí os professores respondiam que isso não era nada, não tinha nada a ver com filosofia, que eram problemas da minha sexualidade mal resolvida. Eu já cheguei a escutar isso de um professor, né? Eu me questionava muito por que a gente precisava ler só homens, né? Eu tive o trabalho de contar, de ver as ementas dos cursos de filosofia de duas universidades e absurdamente a injustiça que existe ali entre homens e mulheres. E na minha época, né, no meu tempo isso era pior, né? Acho que vem melhorando, mas isso era pior. Então Uhum. eu questionava já desde jovem, estudante de filosofia, por que nós não tínhamos as pensadoras? E isso é uma ideia que sempre eu tinha, enfim, né? Vinha, até que quando eu terminei de ler a Mary Wollstonecraft, eu disse, cara no sentido de sujeito, né? Pessoas. A gente precisa e aí, a Mary, junto com a Anísia Floresta, né, a gente precisa retomar essa ideia de que as mulheres têm direito à educação intelectual e esse Uhum. direito, e essa tarefa tem que ser da filosofia, e tem que ser, Uhum. e não só da filosofia, mas tem que ser das intelectuais brasileiras que estão nesse momento, né? Algumas chamam de momento de quarta onda, né? Então, nós Uhum. precisamos retomar essa pauta para o feminismo, né? O direito à educação. Eu acho muito importante que as feministas tragam hoje muito forte a questão da violência doméstica, e eu penso que isso invadiu muito, assim, toma conta de vários movimentos, mas eu acho muito importante também que nós retomemos essa ideia, né, do Uhum. direito à educação intelectual para as mulheres, né? E aí, quando eu Sim. li a Crefft e quando eu li Nízia Floresta, e que eu Uhum. vi que tinham versos, eu disse, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí a gente criou, inicialmente, um curso de introdução à Uhum. filosofia, que foi um Uhum. curso, desculpa, introdução ao feminismos, né? Foi Pela na Rede rede, né? Brasileira de Uhum. Filósofa. E isso, foi um curso que eu coordenei em 6 Inclusive tá no aulas. YouTube, quem não assistiu, Tá. vá lá, a gente pode lançar o link também do canal do YouTube da rede, para quem não assistiu, enfim. E foi um sucesso, porque quando a professora Caroline me ligou, eu disse, Rita,
vamos coordenar um curso assim, porque eu já tinha oferecido um pelo Instituto Humanas, e também foi um sucesso. Eu disse, vamos fazer, acho que nós temos que fazer, né? Nós estamos num período que nós precisamos fazer. Então, a gente fez o curso, foi um sucesso, 3.000 inscrições para 100 vagas. E aí nós pensamos assim, gente, como que a gente vai fazer com que aquela pessoa que queira ter uma aula de filosofia feminista ou de epistemologia feminista, enfim, assista. Então, vamos criar um canal no YouTube. E assim foi uma coisa muito interessante, porque foi tudo acontecendo muito rápido. Né? O canal do YouTube nasceu, a gente colocou as aulas lá e quando a gente viu tinha 3.000 acessos, né? E aí quando a gente vai ler as avaliações do curso, que as pessoas desejam muito, né, em aprofundar, porque cada professora trouxe na sua aula as autoras às quais se filiam, né, e aos pensamentos, enfim, muito pedido de que a gente pudesse fazer um curso para aprofundar essas autoras. Né? E aí, As Pensadoras nasceu, né? As Pensadoras nasceu e já nasceu grande, né? Sabe aquela quando você vai ao médico já para ganhar o nenê, assim, no último mês, ele tá com 2,3 kg, em um mês o nenê ganha 2 quilos, assim, foi muito o que aconteceu conosco. Nós nascemos já muito grandes, né? Nós nascemos já com 800 inscrições no curso e tivemos que abrir 3 turmas e 12.000 visualizações no mundo inteiro. Então, nós temos estudantes de filosofia de 7 países, né? Matriculada nas Pensadoras. Então, isso é um indicativo de que esse é um projeto emergente e um projeto que precisa ser mais que um curso. Né? E aí, por isso, então, o nascimento do Instituto. Sim, inclusive sou uma das cursistas, tem sido umas aulas muito interessantes, um respiro nesse momento difícil, para dizer o mínimo, né? Eu acho que tem algumas questões aparecendo aqui, eu acho que seria legal a gente já pensar uma delas, uma Karina colocou, né? Se o Estudo das Pensadoras inclui o mulherismo africano e os pensamentos originários. A gente já teve uma aula sobre a Silvia Kusikalik, né? Que pensa um pouco povos originários, que é boliviana, inclusive, se eu não me engano. Karina que tá falando, que fez a pergunta, a família dela é boliviana, por isso que eu tô apontando. Não sei, você quer responder essa pergunta? Sim, eu penso que sim, assim, assim, dizer que as pensadoras, elas pensam sim, e eu ia falar um pouco mais sobre isso depois, né, na ideia do cronograma, do que a gente pensa até o final do ano, mas a gente já tem um curso pronto no sentido já de organizado, né, sobre as pensadoras negras, e aí que vai envolver pensadoras brasileiras, né, e pensadoras também outras de outros lugares, né, nós temos um curso já, as pensadoras negras, montado, que nós vamos lançar no final desse mês. É um curso todo ministrado por professoras pensadoras negras e coordenado também por uma professora negra, né, da professora Amanda Mota, que as pensadoras abraçou a proposta. Então, a ideia do Instituto é que nos apresentem propostas, né, e aí a gente vai fazer. Uma coisa que a gente decidiu é que a gente vai fazer, né, se tiver dentro desse escopo, né, da ideia que é a coragem de romper com o cânone, sem essa história patriarcal, enfim, e nos apresente, a gente vai fazer. Então, a gente já tem um curso estruturado, que vai ser coordenado pela professora Amanda Castro, com 6 aulas maravilhosas, que vai desde Carolina de Jesus até, enfim, Bell Hooks. E eu estou seduzindo a professora Lia Barbosa a apresentar um curso sobre feminismos, pensadoras originárias, né? Enfim, que aí se filia os feminismos comunitários, os feminismos, né? Enfim.
É difícil te ouvir falar sem ficar com cara de boba. Eu tô aqui com cara de boba, porque é realmente um projeto muito, muito bonito e muito bom estar podendo te ouvir, muito bom estar podendo assistir essas aulas, enfim. Parabéns de novo pela iniciativa e pelo trabalho, né? Eu queria continuar mais ou menos o que a gente tinha pensado. Tem algumas outras perguntas aparecendo e eu vou colocar elas daqui a pouco. Mas só para a gente dar continuidade a conversa que a gente estava pensando, né? Eu queria que você pudesse me dizer como você acha que essa enorme demanda, né? Que você falou mais de 800 inscrições super rápido, como você acha que essa enorme demanda por estudar mulheres na filosofia se articula com a conjuntura histórica que a gente está vivendo, né? De um lado, um governo conservador, misógino, e de outro, esse crescimento do movimento feminista, disso que você está chamando de quarta onda, que muita gente chama de quarta onda, e de pensar as mulheres também como um grupo demográfico que vem fazendo frente ao bolsonarismo, né? Dentro e fora da política institucional. Pensando aqui o Ele Não e outras coisas que apareceram, né? Você considera que essa demanda está... essa é a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, se você considera... Como você vê essa demanda nesse tempo histórico? E a segunda pergunta é se você considera que essa demanda também está articulada a outras iniciativas, né? Das filósofas feministas brasileiras, como, por exemplo, a Rede, que você já mencionou, que tem uma proximidade grande. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu penso que tem dois movimentos, Juliane. O primeiro movimento é um movimento que é causado pela própria academia, que insiste em negar a epistemologia feminista. Insiste. Mesmo nós fundamos um GT, mesmo nós fundando um GT na Ampof, nós ainda não temos espaço político de forma de decisão paritária na Ampof, né? E aí basta a gente ver a quantidade de... Eu venho de um GT que só eu e a minha ex-orientadora fazemos parte. Então, assim, eu acho que tem a ver com essa expressão ainda da academia de um patriarcalismo filosófico, sim, né, de uma mentalidade que a gente precisa criar editais e resistências dentro dos nossos departamentos para dizer, olha, nós temos que passar mulheres no concurso, olha, as mulheres precisam ter direito a uma vaga aqui no mestrado, no doutorado. Então, isso é uma questão. Acho que as pensadoras e essas iniciativas, que são iniciativas acadêmicas, né, enfim, como as pensadoras, tem a ver com esse movimento da academia que ainda insiste e resiste às pensadoras, né? Eu estou já há 2 anos tentando, e daí já desisti, tá? Aqui fica publicamente registrado, já desisti de provocar a editora Abril, enfim, a publicar a coleção dos pensadores, né? Então já desisti, nós vamos fazer. O Instituto das Pensadoras vai lançar as coleções pensadoras. Isso é o primeiro movimento. E o segundo movimento tem a ver com a ampliação do movimento feminista latino-americano mesmo. À medida que o movimento se amplia, e é bonito de ver esses várias correntes sem amarras, eu brinco nesse sentido, né, semântico. É muito bonito ver como esses feminismos nascem, né? Na floresta, na periferia, no hip hop, no grafite. É lindo isso, esse movimento com a arte que perpassa, enfim, todas as áreas. É o teatro, né? Agora no 8 de março a gente descobriu um grupo de feministas na minha universidade que apresentou uma peça linda sobre a problematização da violência em Manaus. Então, assim, tem a ver com a ampliação do movimento feminista e da necessidade desse movimento feminista de se entender praxis, né? De teoria e prática, porque para mim a epistemologia feminista é teoria e prática. Ela não se separa, assim como o conhecimento. Para mim ele é praxis, ele não se separa. Então, eu penso que isso tem a ver com esses dois movimentos, né, Juliane? Não sei se eu respondi, mas Acho que sim. isso. Assim. E eu penso que nós, assim, é muito ruim te dizer isso e dizer isso publicamente, mas como professora de filosofia,
E eu penso que ainda a gente vai demorar muito tempo para que as nossas instituições entendam, né, o que a Mary Craft dizia, o que a Anísia Floresta dizia, da importância que se tem das mulheres terem direitos paritários à educação científica e intelectual. Né? Eu penso que as nossas universidades vão demorar muito tempo. E como eu não acredito nas revoluções por cima, e sim por dentro, né? Eu penso que o Instituto das Pensadoras, tendo nele, tendo associadas que são professoras de universidades, são intelectuais, possam construir esse grande movimento por dentro, assim, né? Enfim, Sim, por dentro e sim. por fora ao mesmo tempo, né? Porque o Instituto está fora, né? Da universidade. Sim, Então sim, é isso, é querida. Eu penso fundamental. isso, Isso que você assim. trouxe da Mary Wollstonecraft, da Nízia Floresta, também me lembrou um pouco a Malala e essas outras lutas políticas Sim, internacionais, né? sim, Por sim. mais mulheres na educação, por mais mulheres na educação, por maior acesso de mulheres à educação, enfim, não sei se formular assim faz sentido. Na É, verdade, a grande luta delas é exatamente isso, é o direito às mulheres à educação, né? A sim. autonomia das mulheres. Claro, né? A Nízia, ela leu a Mary Craft, né? Eu diminuo o nome dela, viu? Porque é muito grande, então É até deu o difícil. nome dela. Não, mas eu Mary diminuo para W. Mary W, digamos assim. Então, Uhum, a Nízia, né? A Nízia leu a Mary, né? uhum. Até Sim, se tem fala de que ela traduziu uns traduziu, né? Tem textos, uma mas polêmica. tem uma polêmica se ela traduziu mesmo, se ela não traduziu, enfim. Sim. Eu acho que não, porque os textos não são iguais, né? Eu que Uhum, leio ambas. Enfim, uhum, então as duas elas têm essa luta e eu penso que retomar essa luta como uma questão importante para o movimento feminista e para nossa questão de cânone na filosofia é muito importante. E as uhum. pensadoras, elas têm isso como objetivo central, assim, né? Todas as mulheres que querem estudar mulheres por mulheres vão ter Uhum. direito a isso, vão ter acesso a isso. O Instituto está se propondo a isso, né? A Sim, sim, organizar cursos de fundamentação teórica, de conhecimento científico, enfim, de acesso a essas epistemologias, para que a gente possa dar acesso a quem não pode, né? A quem não consegue, né? Enfim, sim, nas sim. suas universidades ou por outras questões. Sim, e a gente vê várias articulações de mulheres dentro das universidades também, né? Tipo, na UERJ, onde eu faço meu mestrado, a gente tem um coletivo, que é o Coletivo Noelle, que a gente também tenta produzir conteúdo para a internet. E exatamente a gente vê isso, né? Várias mulheres querendo estudar mais mulheres, querendo aprender mais sobre mulheres e se organizando para isso. Então, que bom que vamos ter um instituto em que a gente pode, não sei, contar com, Buscar referências. buscar referência, claro. Eu penso que sim, acho que sim, acho que o Instituto ele se pretende a isso, né? Ele se Sim, pretende a isso, que a gente possa buscar referências. E claro que a sim, gente queira que isso ocupe, as sim, pensadoras ocupem a universidade pública, né? A gente quer sim. caminhar para isso, né? Então, mas enquanto a gente não consegue fazer isso nesse momento, assim, de uma forma Uhum. ligeira, e a gente vai demorar ainda um bom tempo, a gente Sim, faz por fora, né? sim, com E a certeza. Eu queria. relação com outros movimentos, assim, só para te terminar de responder, Uhum. desculpa o meu cartesianismo aí nas questões, mas a parceria com a rede brasileira é muito Uhum. importante, a parceria com o GT, o qual eu faço parte também, como núcleo estruturante, filosofia e gênero, também é fundamental, né? A gente tem tanto o apoio do GT, né, Uhum. como o apoio da rede, né? Sim. Assim, muitas parcerias, porque a gente também fez uma ação com esses cursos, né? A gente destinou parte do recurso Uhum. para associações de mulheres indígenas, né? Então, esse Uhum. recurso teve uma finalidade muito importante. Isso criou uma rede interessantíssima, assim, as pessoas vieram mesmo com a vontade de fazer, de estudar, mas também de se solidarizar com os povos indígenas, né?
Sim, sim, e ainda mais nesse momento, digamos assim, para falar o mínimo. Tem várias questões aqui Genocídio, é. de De genocídio, genocídio. e tem várias questões aqui. É, a Roberta Damasceno está perguntando como você pode pensar uma mudança radical dos projetos de cursos. É preciso mudar as ementas e toda uma política de mudança de nossa visão de filosofia. E aí eu queria articular a pergunta dela com a pergunta que eu queria te colocar, né? Porque eu acho que se a gente pensa a filosofia como um campo, tem algo de específico que aparece quando você silencia vozes de mulheres, vozes de pessoas que não são brancas, vozes de pessoas que não estão no norte global, digamos assim. E aí tem pelo menos assim, eu queria saber, eu ouvi de você se você concorda de que a filosofia produz algo de específico via esse apagamento, né? E aí, reformulando um pouco a questão, acontece alguma coisa com o campo teórico, se só as vozes masculinas de pessoas brancas localizadas no norte global são ouvidas, se só esses textos são lidos, né? Só os textos produzidos nesse contexto geopolítico e de gênero são lidos, né? Se você pudesse comentar um pouco, acho que você articula a pergunta da Roberta, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, o tempo está passando rápido, a gente tem 20 minutinhos. Ai, não acredito nisso. Mas eu tenho um monte de coisa para falar, tá? Eu queria Uhum, dizer que a Mary Craft, ela vai discutir com vários teóricos, né? uhum, Mas o que ela mais discute, e aí eu comecei a ter mais náuseas dele, é com o Rousseau, né? E quando o Rousseau vai falar sobre a Sophie, né? Que a Sophie deve servir ao Emílio. uhum, Então, quando a Mary ela coloca isso, e quando eu chego na universidade e eu já tinha lido Mary, e já tinha todas essas inquietações, né? Quando eu chego na uhum, universidade, eu sou professora de filosofia da educação e criei uhum, uma disciplina que se chama Filosofia da Educação Brasileira e da América Latina. E todo semestre eu tenho que justificar por que eu preciso ministrar essa disciplina. Todo semestre eu preciso justificar. uhum, Eu olhei a ementa dessa disciplina e disse, gente, eu não vou ensinar Rousseau, eu não vou ensinar Kant, eu não vou ensinar esses sujeitos aí no curso de educação, onde 99% são mulheres. Isso é violento, é muito sim. violento, né? E também é desonesto, porque eu estou ensinando um pensamento que é patriarcal, que é Uhum, opressor a essas, essas mulheres que vão ser professoras, né? uhum, Então, eu refiz a ementa uhum, do curso e disse para minha turma, olha, isso precisa. Agora a gente reformulou o PCC do curso, enfim, né? E eu fiz a ementa toda, né? De forma paritária, né? Eu não coloquei só mulheres, mas eu coloquei de uhum, forma paritária, né? E então mas já na primeiro ano de universidade, eu propus para a turma que nós pudéssemos estudar metade mulheres e metade homens. E claro que os homens bastante selecionados, né? Bastante selecionados, que não seria coerente, né? claro. Então, eu penso, assim, respondendo a Roberta, que também é cursista, né, Uhum, das pensadoras, que uhum, mudar a ementa é um passo bem importante, bem importante. Eu gosto os meus colegas da história, né, eles chegam em mim e dizem assim, professora, esse semestre eu decidi que eu vou mudar também a ementa, vou ensinar 50% mulheres, 50%. Então, assim, uhum, eu acho que é importante, mas é importante também que a gente aprove mulheres nos departamentos, não só de filosofia, né? E mulheres que estejam filiadas a uma teoria que contemple essa pluralidade, né? Então, mudar radicalmente a ementa faz uma grande diferença. Nossa, muita diferença. sim. Eu Tem vejo por um, mim, né? tem Quando uns eu estudei, comentários que eu aqui tive que falando que pessoas de estudar só homens. tem comentários aqui falando de pessoas de outras áreas também que estão fazendo isso, né? Tipo, pessoas do Sim, direito que estão comentando, várias áreas, falando exato. que é muito importante. E que bom que esse professor também seguiu o seu exemplo de fazer esse movimento, né, tão importante. Concordo que é importante também a gente mudar o corpo docente, de alguma forma.
Bem, estou tentando aqui ver os comentários, ver as perguntas que foram colocadas. Eu não Perguntaram também. consegui falar a questão que eu queria falar, viu, Juliane, que eu acho que é muito importante isso, porque eu Uhum, estudo as socialistas, né? uhum, A gente precisa ter muito cuidado em achar que todo pensamento que é do norte global, uhum, ele é uhum, opressor, inclusive os sim, povos, né? Eu uhum, conheci povos originários no norte da Espanha, no norte de Portugal, que uhum. também são povos oprimidos, né? Que Sim, sofrem sim. uma justiça, uma injustiça epistêmica, enfim. Então, Uhum, assim, eu sempre tenho muito cuidado com essa ideia de dizer, e aí o cuidado mesmo teórico, de pensar que tudo que está no norte global oprime. uhum. Não. Né? Se a Sim, gente sim. olhar, né, as revolucionárias ali, Uhum, Rosa Luxemburgo, Krupskaya, Alexandra Kollontai, são uhum. mulheres que são essenciais, por exemplo, para a construção do pensamento feminista socialista anarquista no Brasil, Sim, né? sim. Eu Então, só assim, estava tentando colocar o eu problema acho que geopolítico da gente só ler pessoas de sim, lá. sim, sim, Não entendo, que não entendo. devemos, não que não devamos ler E essas, não conhecer, enfim. por exemplo, Nízia Floresta, né? Isso, Sim, não não conhecer conhecer, por Nísia Floresta, exemplo, não conhecer Maria Lugones, não conhecer. exato, Maria exato. Lugones foi só o primeiro exemplo que apareceu, mas não conhecer nenhum pensamento que é feito aqui na América Latina, que é feito em África, que é feito nesses lugares. Eu acho que é importante a gente descolonizar a filosofia nesse sentido, né? Não de rechaçar tudo que vem do norte, tem muita coisa interessante que vem. Não rechaçar completamente isso, mas também pensar o que a gente tem lido daqui, né? Daqui do nosso sul global, nesse sentido, como conceito também. Não, eu acho que quando você fala das mulheres revolucionárias, quando você fala dos povos originários localizados na Europa, que também são oprimidos, eles estão mais próximos do sul global de uma maneira, enquanto conceito, do que, não sei se eu estou falando alguma besteira aqui, ou da ideia de norte, né? Mas, enfim, isso é uma questão que eu quero estudar mais também, né? Como aluna e como pesquisadora, enfim, não sei. E precisa Desculpa se eu te estudar. interrompi. Preciso, Não, tudo preciso. bem, tá tudo bem. Desculpa se eu te Por conta interrompi. do tempo, né? Eu não sei se a gente abre outra. Eu acho que ainda falta bastante coisa. Eu acho que a gente vai ter que abrir outra, pelo menos para concluir, para você conseguir falar, para a gente conseguir te ouvir também com as outras questões, né? Falar um pouco mais sobre o Instituto. O que você acha? Você poderia falar um pouquinho mais? A gente abre outra live daqui a 10 minutos? Podemos, sem problema, sem problema. Eu espero que eu consiga aparecer na próxima, né? Sim, sim. Você acha melhor a gente encerrar agora e começar de novo para ver se você aparece? Eu tô com as perguntas aqui, gente. As perguntas não vão ser perdidas porque a Roberta, a querida Saavedra, tá me ajudando, mandando as perguntas aqui no WhatsApp. Então, mesmo se a gente abrir outra live, eu não perco o que foi colocado aqui. O que você acha, professora? A gente encerra agora e começa outra para ver se Pode você ser, consegue aham, aparecer? sim, Tá bem. claro, Gente, vem aham. com a gente. Oi, voltamos. Aguardando a professora Rita chegar para a gente continuar a conversa. É, aqui. É, falaram que encerrou abruptamente. Eu achei que eu tinha conseguido explicar que eu ia encerrar pra gente começar outro. Não caiu, eu encerrei intencional. A gente tá esperando a professora Rita voltar, vamos torcer pra internet dela tá certinha agora. Ok, todos aí, boa noite. É, enfim, vamos aguardar. A gente estava discutindo exatamente. A professora estava falando sobre. Aqui. Ué, eu não tô conseguindo convidar. Professora, você pode tentar se convidar? Eu não tô conseguindo convidar você. Não tá aparecendo a opção. Estranho. É... Vou aguardar um pouquinho. Bem, boa noite quem tá chegando. Vamos. Ai, que pena que eu tenho esses probleminhas técnicos, né? Aqui. Acho que eu consigo. Vamos ver se.
tudo dá certo. Oi, Oi, Juliane. oi. Agora eu tô Eu ouvindo. fiquei de novo Uhum. travada, né? Tá só o áudio pra mim, de novo. Mas acho que a gente continua. O que que vocês Sim, acham, gente? claro. Comentem aqui. Bom, então a gente estava conversando. Eu acho que a live anterior caiu. As pessoas acharam que caiu. Não sei se as pessoas vão voltar. Mas a gente estava conversando um pouco sobre essa necessidade de reformular o cânone, sobre ler mais mulheres, sobre ter mais mulheres dentro dos corpos docentes, sobre ler pessoas que vêm fora do eixo tradicional também. Você está mencionando as mulheres revolucionárias, a importância de ler essas mulheres revolucionárias. E algumas perguntas apareceram aqui. Perguntaram, se vai ter algum curso de pensadoras latinas. A Tamires perguntou se vai ter algum curso de pensadoras latinas. Professora? Ih, a professora caiu. Eu estava falando sozinha. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se funciona. Continua com o áudio. Vamos ver. Oi, gente. Caiu a minha internet, mas eu acho que eu já Sim, voltei com vocês, né? voltou, eu tô ouvindo o áudio. Eu estava falando para você que fizeram uma pergunta, que foi a Tamires, fez uma pergunta se vai ter Uhum, algum curso de pensadoras latinas uhum. Você quer no colocar as futuro. questões e de repente eu vou respondendo? Isso? A gente recebeu. Ih, eu não sei se você está ouvindo agora, mas a gente recebeu Estou algumas ouvindo. perguntas na live anterior. E eu não sei, o que que você acha? A gente continua de onde a gente estava? A gente para um pouco, vai para as questões colocadas? Como você preferir? Eu penso que a gente pode responder as pessoas, né? Elas estão perguntando, então Uhum. Vamos. Então, essa primeira pergunta foi essa, né? Se vai ter algum curso de pensadoras latinas? Tem também uma outra pergunta da Ana Tereza, da psicologia. Ela pergunta se o Instituto tem algum projeto que possibilita acesso à filosofia para mulheres de baixa renda e que não têm formação acadêmica. Eu acho que a professora caiu. oi, Juliane? Oi, tô ouvindo agora. Você estava Tá. me ouvindo? Não. Não, não, até agora não. Agora sim. Eu acho que a gente tem algumas questões aqui no arquivo, mas talvez seja melhor a gente falar um pouco sobre os projetos futuros. A Roberta Damasceno está dando essa dica aqui, e eu acho que é uma Tá, boa. Se você pudesse falar um pouco sobre a livraria das pensadoras e um pouco sobre a editora, né? Sobre esse projeto que você já tá, mencionou de tá lançar bem. essa coleção As Pensadoras, que é um projeto pelo que eu entendi, reuniria esses clássicos da filosofia feminista, né? Feita por mulheres. E se você pudesse falar um pouco, porque interessa, acho que é Tá bem. mais. Então, assim, agora eu agradeço, né, a participação das pessoas, das mulheres aí. E Caiu. Vamos lá. oi, voltei. Oi, caiu. Eu tô tentando estar aqui também. Vamos ver. Eu estou bem do ladinho do Wi-Fi, como tu me orientaste, viu, Juliane? Bem ao lado. Então, deixa eu falar das O áudio, pensadoras latinas. o áudio tá O bom. áudio tá. Pra mim tá bom, mas agora eu tô tendo que ouvir no, sem fone. Tá caindo. Se o áudio estiver bom, vocês dão um joinha. Então, professora, desculpa, você pode retomar falando sobre a editora, sobre a livraria? Sim, sim. Primeiro eu vou responder sobre sobre o curso das pensadoras latinas. Sim, a gente vai ter um curso das pensadoras latinas, né? E a gente também está aprofundando essa questão com as professoras que fazem parte hoje do corpo docente do Caiu. Puxa vida.
aguardando, porque caiu. Ai, tadinha. Oi, Juliane. Oi. Você tá Ai, bem? minha nossa, Toda Nossa hora? Senhora das Pensadoras. Ajudai-nos com essa internet. Então, as pensadoras. Eu não tenho muito problema com isso, porque eu moro numa região onde a gente tem internet muito pouco. Então, eu já acostumei a retomar a conversa sempre da onde eu paro, né? Não fazer resenhas. Então, sobre o curso de pensadoras latinas, como eu disse, eu estou seduzindo a professora Lia para pensar um curso sobre latinas, assim como eu seduzi a professora Amanda para pensar e a professora Lina para pensar um curso sobre pensadoras negras. Então, Então, vocês estão ouvindo? Agora a poetisa Fátima tá ouvindo. Ela caiu de novo. Eu vou adicionar de novo. E a gente vai fazer isso quantas vezes for necessário. Então, ela estava falando sobre as pensadoras, que ela já está seduzindo as professoras. Agora tá com imagem. Olá. mas para mim aparece travada, mas tudo bem. E queria falar isso, exatamente. O Instituto, ele vai ter três grandes pilares, né? O primeiro é o pilar que a gente está chamando da formação, né? E a formação que vai se dar através de cursos de curta e longa duração, né? Cursos, nesse primeiro momento, cursos de introdução aos pensamentos das pensadoras, né? E depois futuros cursos de aprofundamento desses pensamentos, que à medida que a gente vai estudando, a gente vai sentindo a necessidade de aprofundar, né? Então, ele nasce com esse pilar, ele nasce com o pilar da livraria feminista das pensadoras, que tem o objetivo de trazer para a livraria os textos das professoras pensadoras, divulgar a sua produção de conhecimento e dar acesso de uma forma mais acessível, digamos assim, a todas que querem adquirir essas obras. Então, por exemplo, quem for apoiadora do Instituto das Pensadoras, que logo a gente vai estar lançando essa campanha, vai ter a possibilidade de comprar esses textos com o mesmo desconto que a editora dá para as autoras. Isso é uma negociação que a gente vai fazer, né? Está fazendo. A gente já lançou 2 livros na livraria, né? Que é um livro da Márcia Tiburi e um livro meu e da professora Amanda sobre estudos feministas, mulheres e educação. E a gente vai ter a editora, né? A editora, ela nesse primeiro momento que a gente está pensando e discutindo, ela vai ter o caráter mesmo de lançar a coleção As Pensadoras, né? Uhum. Para 2020 a gente pensa já lançar 3 volumes. A gente ainda não escolheu quais vão lançar esses volumes, né? Mas esses 3 volumes que a gente vai lançar o ano que vem, e daí isso tudo com apoio, né? Por isso que a gente quer pedir que vocês apoiem o Instituto, né? Porque todo esse recurso vai ser como se fala? Revertido para esse trabalho, que é muito importante para nós, né? E nasce já de um dossiê que nós aprovamos, né? Pela uma revista Qualis, digamos assim, né, que aprovou o dossiê. Então, desse dossiê, a gente vai fazer uma escolha entre o corpo docente de quais serão as 3 primeiras pensadoras da coleção. A ideia é que todas as pensadoras que forem estudadas nos cursos possam ser publicadas, né? E a gente vai fazer, se necessário, inclusive traduções, né? Então, por isso que é grandioso a proposta do Instituto. Ele é ousado, mas quem fundou ele também é ousado. Então, são ousadas, né? São atrevidas, né? São corajosas. Então, a gente vai encarar esse projeto, né? E a gente quer encarar com o apoio de todas vocês, porque nós podemos fazer isso, né? Nós podemos e nós queremos fazer. Então, um pouco é isso, assim, o Instituto ele tem esses três grandes pilares. É óbvio que agora a gente está muito focada nos cursos, porque a gente quer estruturar isso de uma forma
de uma forma muito proveitosa para vocês, de uma forma muito afetuosa. A gente tem respondido a todas que nos escrevem. É um trabalho de muito afeto, né? De muita paciência, mas é isso que eu tenho conversado todo dia com a equipe. Nós precisamos fazer diferente, né? Nós precisamos retornar essas tantas mulheres que nos escrevem, nos elogiando, nos pedindo indicações, enfim. Então a gente está com esse cuidado também, né? Porque a gente entende que a epistemologia feminista também vai ser construída com afetos, né? Então é um pouco isso, Sim, e Juliane. a turma de instrutor também, sabe? Que dá um lapso de esperança, pelo menos para mim, sabe? Eu sou uma pessoa muito pessimista, então é muito bom ter esperança e ver trabalhos que são feitos com tanta seriedade, com afeto, com um campo político muito importante da gente fortalecer, né? E, enfim, só gratidão. Tem pessoas aqui dizendo que também é inspirador para pesquisadoras de outras áreas, então eu acho que também tem isso, transborda um pouco a questão da de filosofia. outras áreas. E, bem, estão perguntando também quantas mulheres compõem o Instituto. Não sei se você queria falar um pouco sobre isso. Eu brinco hoje que o Instituto ainda não é composto por mulheres, porque a gente fundou ele agora, né? A nossa questão de enquanto Instituto ainda está em procedimento. A gente recebeu ontem os documentos, enfim. Mas hoje são 1.000 mulheres que compõem os cursos das pensadoras. Então, eu gostaria muito que essas 1.000 se multiplicassem e viessem ser apoiadoras do Instituto, né? Porque a gente tem essa tarefa, né, que é uma tarefa que a gente se coloca na fundação, né, de sim oferecer educação intelectual, né, e científica para as mulheres, estudando grandes mulheres, né, estudando o pensamento dessas mulheres, né. Então, isso a gente quer também trazer para o Brasil, né, não sei se talvez até para o mundo, eu não sei, eu não vi projeto igual de pensadoras em outros países, mas enfim, de a gente lançar uma coleção que tenha os textos das mulheres, né, que a gente tenha traduções, que a gente, e de uma forma séria, né, comprometida, como são todas as colegas que até então têm composto o corpo docente e o corpo de trabalho, né, que é um trabalho rigoroso, um trabalho filosófico, um trabalho acadêmico, né? Não só filosófico, porque eu entendo que as pensadoras também nascem transdisciplinar, porque é isso que tu disseste, tem muitas áreas, temos pessoas das artes, temos pessoas das letras, né? Então, temos pessoas de várias áreas do conhecimento, né? Então, isso é muito importante. É óbvio que a gente nasce com o cacoete da filosofia, porque a gente é da filosofia, eu e a Carol Marim, né, que somos sócias fundadoras, nós duas somos da filosofia, né? Acho que, então, isso tem esse cacoete, mas a gente está aberta para todas as colegas intelectuais que estudam o pensamento de mulheres, ofertarem cursos, e também vamos abrir esse instituto para todas as mulheres e todas as pessoas, não só as mulheres, mas eu falo delas em especial, em existência, porque nós fomos as prejudicadas na história, né? Não é que nós não existimos, mas é que nós fomos silenciadas, né? Nós fomos invisibilizadas, né? Então, nós não queremos mais isso. Eu penso que à medida que a gente vai entendendo que nós não queremos mais isso, a gente vai se fortalecendo e a gente vai se constituindo também enquanto movimento de intelectuais, né? E, Sim, enfim. com certeza. Então uma pergunta que apareceu aqui também como se outros cursos vão ser oferecidos e qual vai ser o formato de que vocês estão pensando. Sim. Então, como eu disse, a gente se pensou pequeno e a gente nasceu muito grande. A gente está pensando cursos. A ideia é sempre oferecer um curso,
né, em andamento, e entre esses cursos, mini cursos, né, por exemplo, nós agora estamos com mini cursos sobre ecofeminismos e epistemologias. Então, assim, à medida que a gente vai também conseguindo se estruturar, porque não é muito fácil trabalhar, né, assim, grande de uma hora para outra, a gente também vai ofertando mini cursos, né, que os minicursos têm os objetivos de trabalhar temas, que são Uhum. questões para a filosofia. Né? Por exemplo, a gente quer trabalhar um minicurso sobre maternidade. Eu acho isso importantíssimo. Né? A gente quer trabalhar um minicurso sobre o pensamento feminista no Brasil. Né? Não é Uhum. uma introdução ao feminismo, não, é no Brasil. Né? Uhum. A gente quer trabalhar um mini curso sobre esse tema. A gente quer, até o final do ano, a gente quer, não, a gente vai abrir a segunda edição de Ecofeminismos. A gente vai lançar ainda esse ano Pensadoras Negras. A gente vai lançar a segunda edição das Pensadoras, que vem aí Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, é, Nízia Floresta, Mary Craft e Angela Davis. A gente quer lançar a terceira edição das Pensadoras. Ai, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente quer. A gente quer Vai. lançar, né? A gente quer agora lançar pensadoras originárias, né? Então, a gente quer fazer, né? E eu tenho certeza que a gente pode fazer também. Sim, Acho que a sim, com gente. certeza. Muita notícia boa. Alguém comentou quanta notícia boa, assim. Eu tô chocada, porque não tô acostumada a receber notícias boas. Meu Deus, que horror. Bem, você falou um pouco sobre a editora, sobre os projetos que estão no Prelo. Você falou um pouco sobre os projetos a longo prazo também. E não sei, assim, você também falou sobre a campanha, das coisas que a gente pode fazer para apoiar o Instituto, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum outro ponto que a gente não desenvolveu tanto? Eu não sei, eu tô tão Eu, empolgada. Isso para mim também tá nesse papel de mediadora A aqui. gente, a gente pode, ao longo, Juliane, também fazer outras lives, né? Enfim, acho que o Instituto está com muita coisa para lançar, né? Assim, muita coisa. Muito projeto importante para nós, tá? Mulheres intelectuais. É, dizer que nós não fazemos distinção entre teoria feminista e prática feminista, né? Esse instituto é um instituto da praxis, e dizer que essa ideia da educação intelectual e científica, ela é um resgate dessas duas grandes autoras, né, e que a gente entende que é importante para o movimento feminista e que a gente não pode abrir mão, né, porque, como diria a Craft, a autonomia das mulheres se dá a partir da educação que elas recebem, né, ou que elas recebem, e aí a gente pode fazer uma ampliação desse debate, que elas acessam, conseguem acessar. Então, quanto mais mulheres acessarem essa educação, né, mais possibilidade de igualdade a gente alcança, né? Eu chego, enfim. Então, assim, a gente tem esses projetos que estão em curso, que são os cursos, os mini cursos. A gente tem o projeto da livraria, por exemplo, a gente vai lançar a campanha das apoiadoras ao Instituto, né? Nós vamos ter, nós já temos as professoras que são fundadoras, que estão conosco, que a gente, logo que a gente conseguir finalizar o site, a gente vai apresentá-las, né? Que são professoras que eu também queria agradecer imensamente pela empolgação, pelo entusiasmo, pela vontade de fazer, pelo trabalho rigoroso que tem feito, dedicado, comprometido, né, com a construção do conhecimento feminista. E nós temos também, nós vamos lançar, assim que o nosso site estiver pronto, inclusive está ficando muito bonito, a gente quer lançar a campanha de filiação também de apoiadoras. Né? Essas apoiadoras, que forem apoiadoras do Instituto, vão ter direito a acessar todos esses cursos, a ter direito na livraria, né? Com desconto na livraria. Tem uma Então, questão. assim, a gente quer fazer tudo isso esse ano, né? E a gente também quer ouvir vocês, porque a gente pretende também apoiar grupo de mulheres, né? Quilombolas, indígenas, né? Com destinação
de financiamento para projetos educacionais, né? Então, a gente quer fazer isso. A gente quer, por isso que esse instituto é um instituto da praxis, né? A gente viu que isso é viável, né, fazer. Então, Tem é uma questão que isso, Juliane. apareceu aqui, que é da Caroline Marim, que é, Rita, explica mais como será a associação, os diferentes tipos. Não sei. Ah, sim, isso sim. Uhum, Não, inicialmente a gente começou pela associação docente, porque a gente uhum, está construindo o instituto, né? Eu e a Carol Marim, essa é a minha querida parceira, uhum, afetuosa, enfim. E a gente está construindo primeiro a associação das professoras que vão oferecer os cursos, né? E a gente já possui 12 professoras associadas, né? Nossa meta é chegar a 20 nesse primeiro momento da construção do Instituto, porque a gente precisa montar esses cursos, a gente precisa montar uma plataforma, né? uhum, E a segunda associação vai ser a associação mesmo de todas as pessoas, e aí podem ser homens, mulheres, né? Não vai ter aqui, não é um instituto só para mulheres, longe disso, né? uhum, Mas longe no sentido de que todas, todos e todes que quiserem estudar mulheres vão poder estudar mulheres, né? uhum, Ler mulheres. Então, a gente vai ter esse segundo tipo de associação que a gente vai lançar até o final aí do próximo mês, que é a uhum. contribuição dessas apoiadoras mensal e com direito a fazer os cursos que a gente for estar oferecendo. Todo mês a gente vai ter um grande curso em percurso e um mini curso. E também Uhum. direito no desconto à livraria, né? Por exemplo, você vai comprar um livro de estudos feministas com o direito a 15%, né? Que é o que as editoras nos vão passar. Então, a gente não E tem essa um fim comercial cursos vão ser com sempre online. a, Deixa claro também, né? Pelo que eu entendi, vai ser tudo no site, como vocês estão tudo pensando. pelo site. A gente, por enquanto, a gente lançou 2 títulos pela livraria e a gente vai lançar um terceiro título, mas a gente vai lançar porque a gente já falou, né? Porque a Uhum, gente precisa realmente ter o site pronto para isso, que é uhum, o título do ecofeminismo, né? Que é o próximo mini curso. A gente vai lançar esse título na livraria, né? Também com 15% de desconto, que é só o dinheiro que a editora, só o repasse para a editora com os valores fiscais. Né? Então a uhum, gente quer dar acesso às cursistas para ter por essas obras e a gente quer divulgar o trabalho das nossas professoras pensadoras, né? Porque os livros que a gente vai lançar nas editoras, na livraria, são livros das nossas professoras, né? Em especial das nossas professoras que vão estar ministrando então os cursos. Então esse é o projeto da livraria e o projeto da editora para o ano que vem, assim, mas a gente está com uma boa expectativa e já para o próximo ano pensar e já em lançar em três títulos. A gente só não sabe de quais uhum. serão esses títulos, né? Talvez a gente faça até uma enquete, como vai ser o Instituto, a gente quer democratizar ele o mais possível. E também vamos precisar entrar em contato com as professoras, qual é o tempo que elas teriam para publicar esse número, né? Porque é um trabalho que vai passar por toda a rigorosidade Uhum. teórica, acadêmica e epistêmica, né? Sim, nem E o esses tempo. volumes vão. E o tempo, Uhum. por exemplo, pode. A professora que, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu, por exemplo, quero lançar um texto da Krupskaya que não está traduzido, tem que traduzir esse texto, né? Então é um Sim. tempo que exige. Então assim, ou eu quero lançar um texto sobre Krupskaya, então vai depender, vai muito da escolha editorial de cada professora, né? De cada professora que será convidada para lançar essa coleção. Então, tá tudo muito especial, viu, Juliane? Tá tudo sendo muito pensado de uma forma especial para que a gente também não decepcione vocês, né? A gente não quer decepcionar. Não, isso eu acho que vocês não vão fazer, mas assim, com certeza, assim, incrível o projeto, né? Parabenizar mais uma vez. É muito empolgante a gente estar conseguindo ter esse tipo de criatividade, né? De lançar, que é uma criatividade política mesmo, né? De lançar essas iniciativas, de criar um instituto, de trabalhar no sentido literal da palavra, para
desmobilizar essas injustiças epistêmicas que a gente estava falando antes, né? Para desmobilizar esse patriarcado, essa face específica do patriarcado, né? Que é a face da injustiça epistêmica. A gente não pode continuar aceitando, Juliane, que a gente tenha 70 títulos das coleções dos pensadores lançados no Brasil e nenhum título das pensadoras. Nós não podemos mais aceitar isso. Chega. É um momento, ou a gente rompe com isso e faz, né, num sentido corajoso, como foi todas essas pensadoras que nós estamos estudando, todas elas são corajosas, que vão fazer rupturas epistêmicas, vão fazer enfrentamentos com o patriarcado, né? Ou a gente não faz. Se alguém acha que vai conseguir fazer feminismo de conveniência, está muito enganado. Não na universidade, que é um espaço que exige rupturas, né? Não só epistêmicas, mas rupturas institucionais, de assédio moral, sexual, com vários casos. Eu tenho orientando as minhas que sofreram e sofrem muitos assédios, né? Então a gente precisa fazer isso. Então as pensadoras, elas vêm com essa coragem. A gente precisa se fortalecer enquanto um grupo, né? E todos esses coletivos feministas que a gente vem aparecer, olhar da Rede Brasileira de Filósofos, olhar aquela parte dos projetos é maravilhoso, porque a gente está vendo que as mulheres estão se articulando e estabelecer essas conversas, né? Sobre os temas que são específicos, a posição da mulher dentro da universidade, a questão do assédio que você mencionou, a questão do assédio moral em relação à maternidade que você tinha mencionado antes. Eu acho muito importante que essas coisas estejam sendo ditas e estejam sendo pensadas, né? E de novo, assim, a importância só para retomar uma questão que a gente já tinha apontado, mas que a gente não desenvolveu. A importância da gente ler essas mulheres, a importância da gente lançar, de vocês lançarem essa coleção, As Pensadoras, tem a ver com a própria reformulação disso que a gente chama de filosofia, né? Porque eu acho que acontece uma coisa específica com o campo quando ele é feito exclusivamente por homens. E esse exemplo dos 70 volumes, todos escritos por homens, né? Produz um tipo de homens. Pensamento. Exato. E de homens. Ih, cortou o áudio. Você tá me ouvindo? Não, escrito de homens, né? Escrito por homens. Então. Sim. Então, queremos escritos por mulheres, queremos livros escritos por mulheres, queremos acesso a esses livros e queremos esses livros nas nossas ementas, né? Eu acho que... Sim, queremos... Exato. E eu acho que esse movimento, ele precisa caminhar junto, né? Ele não é por etapismo. Ele precisa ser... E a gente precisa aproveitar esse momento, né? Dos movimentos feministas que são tão grandiosos, né? Que são todos importantes. Não existe um movimento que não seja importante, assim como não existe uma corrente no feminismo ou nos feminismos que seja importante para a construção de um outro mundo possível. As pessoas diziam assim, mas o feminismo decolonial supera. Eu disse, gente, se superasse, não estaria nascendo tantos outros, né? Sim. Então, assim, a gente não pode ir com essa pretensão do universal novamente. A gente precisa formar, nós precisamos formar um pensamento feminista plural, que tenha espaço para todas. Então, assim, como que a gente faz isso? Possibilitando o acesso a essas teorias, né? Como é que a gente precisa estudar essas pensadoras? Precisamos estudar, Juliane, estudar mesmo. E esse trabalho de estudar, ele é um trabalho importantíssimo. Ele requer que a gente tenha paciência, ele requer que a gente tenha utopia, ele requer que a gente tenha esperança, ele requer que a gente tenha teoria, né? Então, esse trabalho, que é um trabalho da intelectualidade, que é quase ou parecido com o trabalho da artesania, é um trabalho que precisa ser tecido por mulheres, né? Então, esse é um convite das pensadoras, que a gente possa espalhar essa ideia pela rede, que a gente possa, né, espalhar essa ideia pela rede. A gente precisa fazer isso, né? A gente não pode mais aceitar isso, né? Não dá mais, né? Não dá mais. Enfim. Com certeza. E
bom, acho que você falou tudo. Não se trata de refazer uma hierarquia, não se trata de Não. refazer um procedimento universal, que é um procedimento de apagamento, se trata de ser o máximo de plural e, assim, obrigada pela esperança também que esse Instituto está mobilizando aqui para nós, enfim, não tão jovens acadêmicas que estão começando uma carreira, digamos assim, dentro disso que a gente chama de filosofia, né? Professora, muito obrigada de novo pela presença. Não sei se faltou alguma coisa, se você gostaria de dizer alguma coisa. Não, eu queria só agradecer a todas as pessoas que estão compondo essa primeira edição. Queria agradecer todas as minhas colegas. Eu não vou falar aqui o nome de todas, né, porque eu posso correr o risco de esquecer, mas elas sabem, acho que muitas delas estão aí, eu já vi muitas delas aí. Agradecer você, agradecer as filósofas na rede, agradecer a rede brasileira, agradecer o GT Filosofia e Gênero, né, no nome da coordenadora do nosso GT, que é a professora Janine Steyer e a professora Silvana Ramos, né, por esse apoio, e dizer que é o seguinte, ó, final do mês a gente está lançando Pensadoras Negras, divulguem, né, Sim. participem, né, no próximo mês a gente vai estar lançando, no setembro a gente vai estar lançando a segunda edição, novembro a gente vai estar lançando a terceira. Então a gente quer o ano que vem lançar mulheres latinas, pensadoras latinas. Eu preciso terminar meu processo de sedução ainda com algumas professoras, porque a ideia é isso, é que as professoras apresentem ementas de cursos, que a gente possa construir ementas de cursos feministas, né? Que tenham metodologias feministas implicadas, epistemologias. Então, é isso. Eu queria deixar esse agradecimento, pedir para que vocês nos acompanhem. A gente está um pouco desfalcada de uma pessoa para comunicação, mas a gente agora está resolvendo, então a gente quer comunicar melhor esses projetos, né? Mães Pensadoras é uma campanha que a gente está lançando aí muito bonita. Preparem-se o coração de vocês, né? Mães na Universidade. A gente está lançando também o Como Educar Meninas Feministas e Pensadoras. A gente tem várias campanhas que vão sair para a rede e a gente quer pedir que vocês apoiem, né? Porque esse instituto depende muito do apoio de nós, né? E do nosso entusiasmo, da nossa coragem de fazer. Né? A gente precisa ter coragem de fazer. Sim, E dá boa nossa, noite para vocês. boa noite, obrigada Agradeço pelo seu entusiasmo, imensamente. de novo, obrigada pela sua coragem e vamos continuar a conversa, vamos fazer, se quiser fazer mais lives, a gente marca também, você é sempre bem-vindo aqui no nosso espacinho e não sei, obrigada a todo mundo que assistiu também, essa live vai para o YouTube, então se alguém chegou agora, quer assistir, vai para o nosso IGTV e vai para o nosso canal no YouTube, o link está na bio. E é isso, professora. Obrigada, boa noite. Boa noite, Juliane. Vamos conversando. Estamos conversando.